Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um vídeo dos anos finais, habilidade 16 de matemática do sexto ano do ensino fundamental. Uma habilidade muito importante, vai trabalhar conceitos geométricos. Vamos lá? Bom, essa habilidade nós temos que ela está localizada na unidade temática de geometria. Nós sabemos que a BNCC, as habilidades da BNCC, elas estão organizadas dentro desses 5 unidades temáticas, né? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então, a habilidade de hoje, nós vamos falar especificamente de uma habilidade localizada na unidade temática de geometria. Então, esta habilidade, ela diz o seguinte: associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono. Temos que perceber que essa habilidade ela tem apenas um processo cognitivo, que é associar o conteúdo, que é o objeto de conhecimento. É pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante. E o contexto aplicado é em situações como a localização dos vértices de um polígono. Então, o processo cognitivo associar, ele está localizado no segundo nível cognitivo, compreender, que diz que o aluno vai aprender algo, né? O professor vai trabalhar algum conceito com esse aluno e ele vai associar esse conceito a alguma coisa, a algum fato, a algum contexto, né? Então, isso quer dizer o processo cognitivo associar, localizado no segundo nível cognitivo compreender. Já o objeto de conhecimento é pares ordenados de números a ponto do plano cartesiano no primeiro quadrante. Quando o professor for trabalhar esse conteúdo com o seu aluno, tem que estar muito claro para o aluno, muito bem definido, os conceitos de pares ordenados, de números, né, a pontos no plano cartesiano, no primeiro quadrante. Então, tem que estar muito claro para o aluno o que é um par ordenado, o eixo X, o eixo Y, as coordenadas, para que ele possa compreender e desenvolver essa habilidade no contexto indicado, que é contexto aplicado da habilidade, que é em situações como a localização dos vértices de um polígono. Então, aqui é esse conteúdo que vai ser trabalhado, o aluno vai associar esse conceito a esse contexto, que é situação de localização dos vértices de um polígono, especificamente. Agora a gente vai dar algumas sugestões de atividades onde o aluno e o professor, né, vão estar trabalhando essa habilidade, ok? Então vamos para o primeiro exemplo. Em cada plano, localize os pontos relacionados a seguir e trace um triângulo. Classifique os triângulos que você desenhou de acordo com as medidas dos lados e dos ângulos. Então, observa que ele te dá 3 pares ordenados, ponto A, ponto B e ponto C, e pede para o aluno localizar esses pontos no plano cartesiano, e a partir daí, ligando os pontos através do segmento reto, A e B, B e C e A, construindo assim um triângulo. Então, observe que o aluno está associando pontos no plano cartesiano, né,
a vértices, né, de polígonos. No caso aqui é um polígono de 3 lados, que é um triângulo. E uma atividade complementar que ele traz nessa atividade, que é a classificação do triângulo em relação ao lado, em relação aos ângulos. E ele classifica aqui os 2 lados iguais, triângulo com 2 lados iguais, é triângulo isósceles. Em relação ao ângulo, o triângulo tem um dos seus vértices, um ângulo reto, então vai se formar um triângulo retângulo. Uma segunda atividade, podemos trabalhar para o desenvolvimento dessa habilidade, é essa daqui. Observe o quadrilátero representado no plano cartesiano. Agora responda as questões. Então, nós temos aqui um suporte que é suporte gráfico, que é o plano cartesiano, e um quadrilátero de lados A, B, C e D. Então, vem a pergunta, o quadrilátero ao lado tem lados paralelos? Se tiver, quais? Observe que essa é uma pergunta complementar à habilidade, onde se trabalha assim, tipos de quadriláteros, né? E questão se esse quadrilátero tem lados paralelos ou não. Então, são contextos, são conceitos complementares que podem ser trabalhados na habilidade pelo professor. Na letra B, quais são as coordenadas do vértice desse quadrilátero? Observe que o aluno ele tem que associar os pontos que estão no suporte gráfico e associar quais são os pontos, os valores que correspondem a cada ponto. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E relacionando o contexto que é vértice de um polígono, e representado pelo suporte gráfico. No exercício 3, temos o seguinte: represente no plano cartesiano o quadrilátero de vértices P, Q, R, S. Depois responda: esse quadrilátero é um paralelogramo ou um trapézio? Então, observe que o aluno ele vai ter que relacionar os pontos, associar os pontos, os pares ordenados, né, dos números no primeiro quadrante, relacionando os pontos A, B, C e D, fazendo essa localização no plano cartesiano. E após isso, ele vem a pergunta para ele responder se essa figura, se esse desenho é um quadrilátero, que esse quadrilátero é um paralelogramo ou um trapézio. Então, já é um conceito complementar que o professor pode estar discutindo com o aluno. E na realidade, essas atividades complementares podem ser trabalhadas pelo professor, devem ser trabalhadas pelo professor. No entanto, o que não pode deixar é de trabalhar atividades que contemplem a habilidade em sua totalidade. Não podemos ficar apenas com atividades complementares, pois o aluno vai ser avaliado posteriormente pela habilidade em toda a sua construção. Processo cognitivo, objeto de conhecimento e o contexto aplicado. Então, nós apresentamos aqui 3 exemplos. Claro que existem muitos outros exemplos aplicáveis, mas apenas dicas para que o professor possa contribuir no seu planejamento, no seu plano de aula, e que possa melhor traduzir o que expressa essa habilidade. Okay? Bom, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado das dicas. Acione aí o sininho para ser notificado dos próximos vídeos que estão relacionados a cada habilidade da BNCC. E até lá. Até o próximo vídeo.